Muito bem, meu amigo, que está agora, nesse dia, nos ouvindo, escutando essa palavra. Eu quero desde já lançar sobre o seu coração e sobre a sua vida uma palavra de paz, uma palavra de confiança e uma palavra de segurança. Então, o lema deste dia que eu tenho para te dizer: jamais desista. Nunca desista dos seus planos, dos seus sonhos, do seu objetivo, porque você é fruto e resultado de alguém que sonhou em ter você, em conquistar você. E esse é o seu Deus, é o seu Pai. Ele jamais ousou em abrir mão de você, em abandonar você. Então entenda que Deus, Ele faz e fez de tudo para estar ao seu lado, juntinho e perto de você. Então, meu amigo e minha amiga, jamais desista dos seus alvos. Amém, meu amigo? Então, nesse momento, eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao meu coração. Então, eu quero falar sobre o nascimento de Isaac. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 21, do versos 1 até o 7. E vai dizer assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho. Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara, ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou ao seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe deu um filho. Pois é, meu amigo e minha amiga, você está vendo como é o plano de Deus, como é que o reino de Deus funciona? Deus tinha dito algo para aquele casal. Deus tinha prometido a realização e a concretização de um sonho para aquele casal. Mas o que vamos entender nesse dia é que isso leva um tempo, isso levou um período, mas o sonho de Deus não chegou nem antes e nem depois, nem atrasado, chegou na hora certa, no tempo certo. Então, o que eu quero falar com você que me ouve nesse momento, o interessante quando nós falamos de jamais desistir, a gente precisa entender o cenário, o contexto a qual o texto está narrando. Então é interessante que Abraão e Sara vêm ser o terceiro casal mais principal daqueles dias pela história bíblica, conforme a Bíblia vem narrando. Você lembra de Adão e Eva? Foram o primeiro. Você lembra da família de Noé? Noé, sua esposa, seus filhos? Foram o segundo. E agora estamos narrando e tratando sobre Abraão e Sara. O interessante é que de cada casal, que de cada família aqui representada e apresentada como a Bíblia nos fala, nos ensina, a maneira que Deus se relacionava com eles, tratava, conduzia a cada um deles. Você lembra? Adão e Eva tiveram tudo nas suas vidas, mas não souberam aproveitar.
Você lembra de Noé com a sua família? Tiveram a misericórdia de Deus, mediante aquele caos que o mundo estava vivendo, aonde Deus tinha liberado e decretado o dilúvio. Mas Deus teve misericórdia com aquele homem, Noé e sua família, e os poupou daquela morte. Então Noé tinha tudo para ter uma grande história, pois como homem tinha muitas virtudes, as qualidades dele, ao ponto de chamar a atenção e os olhares de Deus. Vamos lembrar, justiça, uma pessoa íntegra, que se desviava do mal. Você está lembrando aí, meu amigo e minha amiga? Então, eram muitas coisas até para um homem naqueles dias a qual Noé vivia. E agora, quando nós chegamos com a história de Abraão e de Sara, um casal que buscava a Deus dentro da sua cidade. Um casal que buscava ter um relacionamento com Deus. Então, era um casal que invocava a Deus, temia a Deus e obedecia, cria, confiava em Deus. Então, também são grandes os valores. Porém, a diferença de Adão e Eva, Noé e família, Deus tinha algo muito específico, grandioso, muito especial para aquele casal, Abraão e Sara. Através da semente daquele casal, do ajuntamento da semente que poderia vir daquele casal, ou seja, um filho. Quando eu falo de ajuntamento, eu falo dos cromossomos, do DNA do casal. Deus iria levantar uma nação. Deus iria levantar o seu povo para que eles pudessem na terra, pudessem representar o poder de Deus sobre suas vidas e para que eles pudessem, em um momento, estar prontos para morarem com Deus na casa, nos céus, na presença de Deus. Então é interessante, meu amigo, Deus deu essa dádiva para aquele casal, para Abraão e sua esposa. Que honra, que presente, que dádiva, que felicidade, que bênção. Meu amigo, era algo excepcional, inexplicável. Que bênção aquele casal poderiam fazer aquilo. Agora, o interessante, quando nós falamos da semente que estava por vir, do filho, e depois da sua descendência que se tornaria uma grande nação, aí a gente tem que olhar que o que estava sobre o sangue, sobre o DNA daquele casal, iria influenciar geneticamente o seu filho e os seus filhos. Essa aí é chamada como a herança genética, a qual a ciência afirma. Então, seja uma boa parte da formação dessa criança e de toda aquela árvore genealógica a partir de Abraão, Isaque, Jacó, que se iria se multiplicar e se tornar num grande povo, então todos eles trariam daquele sangue, daquele DNA, da estrutura daquele cromossomo, traços físicos através da genética, traços sentimentais, traços comportamentais. Então, seja uma parte do caráter e da personalidade seria formada a partir então da fusão, do ajuntamento do sangue de Abraão e de Sara. Você consegue me entender, meu amigo? Então entenda que a formação daquele filho Isaque, ou de qualquer filho de um pai e de uma mãe, ele é gerado por essas questões também genéticas. Os traços que a genética vai passar para o filho que o casal está tendo, ele vai trazer esses traços físicos, sentimentais, comportamentais. Agora temos que levar em conta que também o convívio, o ambiente, o local, a amizade,
a educação, a formação, também contribui com uma grande parcela para a formação do indivíduo. Agora, quando nós falamos de Abraão e de Sara, o que eu quero te chamar a sua atenção nesse momento e fazer com que você me compreenda, que eles teriam toda essa parte genética para que pudessem passar para o seu filho Isaque como qualquer outro casal comum. Amém, meu amigo? Mas só que sobre a vida deles havia uma promessa que não estava sobre a vida lá do Adão com a Eva, lá do Noé com seus filhos, não. Estava apenas sobre o patriarca Abraão e Sara. E ao mesmo tempo que Deus está dizendo a Abraão, Sara, de ti farei uma grande nação, ou seja, eu vou te abençoar, e através da bênção que eu estou dando na tua descendência, ou seja, nos teus filhos, nos teus netos e nos teus bisnetos, eles irão ser uma nação, um povo meu escolhido e separado aí no planeta Terra. Então você consegue me entender, meu amigo e minha amiga? O que eu quero falar para você também sobre jamais desistir é que Deus fez um compromisso, um pacto, uma aliança sobre aquele casal. Então, seja aonde aquele casal chegasse, a reputação de Deus estava também sendo protegida pelo sucesso daquela família. E contrapartida, aquele casal estava formando uma aliança com Deus para que pudessem ser direcionados, dirigidos por Deus. Então entenda que Deus estava levantando através daquele único fruto que estava por vir, Isaque, filho de Abraão e de Sara, um grande povo nesta terra. E entenda que ao mesmo tempo, Abraão e Sara iriam começar a entender e compreender como o plano de Deus funciona na vida do indivíduo, como a bênção de Deus se realiza na vida do ser humano. Então, para que você possa me entender, vamos retroceder um pouco na história de Abraão. Volte comigo aí em Gênesis capítulo 12 e vamos ler até no versos 4, do 1 ao 4. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Então, meu amigo e minha amiga, agora com essa leitura de Gênesis capítulo 12, você vai conseguir me entender. Pois Abraão, ele vai receber uma ordenância, uma bênção. Deus vai profetizar sobre a vida dele uma aliança, um compromisso. E agora, Abraão vai ter que entender isso, crer, aceitar e partir conforme a ordenância do Senhor. Então entenda que nesse exato dia, nesse exato momento, nessa exata hora que a Bíblia está narrando, Abraão estava com 75 anos de idade. E o interessante é que quando Deus chama Abraão, com essa idade de 75 anos de vida, Abraão, ele já tinha ali a sua família, no caso sua esposa Sara, tinha o seu próprio trabalho, ao qual produzia, suas riquezas, seus bens, tinha ali seus servos, tinha seus funcionários, suas servas. Então, Abraão tinha já uma vida financeira independente, uma vida emocional equilibrada, estava estruturado. Então, Abraão está estabilizado, está completo e feliz aos 75 anos de idade. Você consegue me entender?
Então, seja na idade a qual Abraão tinha, 75 anos, ele estava usufruindo de todo o fruto do seu trabalho. Estava feliz com a sua esposa, estava com uma vida normal, como qualquer pessoa comum. Agora, o interessante é que Deus vai ao encontro dele e vai chamá-lo para que ele possa viver uma nova história ou uma outra história com Deus. E a fé e a confiança que Abraão tem em Deus fará com que ele obedeça. Então, o propósito de Deus para Abraão, que ao qual Deus iria levantar dele uma grande nação, Abraão se lança sobre esta palavra. Isso, agora, não iria depender nada de Abraão e tampouco de Sara. Primeiro, que Sara era estéril. Segundo, que Sara era velha. Segundo, que Abraão também já era velho de idade, 75 anos. Então Abraão era um homem que, apesar de ter tudo que já tinha, mas relacionado a um filho, a um herdeiro, relacionado a alguém que pudesse dar sequência na sua família, na sua descendência, Abraão era um homem pobre e infeliz, pois já estava com uma idade avançada para os seus dias. Mas o interessante é que ele, quando ouve o plano de Deus e para a vida dele, meu querido, com certeza ele vai ter nesse momento uma grande felicidade e alegria, porque era algo extraordinário, esplêndido, magnífico, algo que não tinha acontecido até então na vida de uma pessoa, como Deus estava prometendo sobre ele, a sua esposa e sua descendência. Mas o interessante é que Abraão, apesar de estar convicto, apesar de ter se lançado em Deus, meu querido, ainda faltava muitas coisas a serem trabalhadas por Deus na vida dessa família. Então, por isso, Deus vai tirá-los dali. Deus vai levar eles para um outro local, para que Deus possa começar a trabalhar no coração, na fé, no conhecimento deste homem e da sua esposa, para com Deus, para que a descendência de Abraão, junto com a bênção de Deus e o fruto da formação desse casal, pudesse ser levantados homens e mulheres constituídos por Deus, para que pudessem, enfim, aonde quer que estivessem ou chegassem, pudessem ter ali traços dos seus pais e também traços do seu Deus. Você consegue me entender, meu amigo e minha amiga que me ouve? O interessante é que Deus não tinha dito, como eu estou te explicando essas causas e questões bem detalhadamente para Abraão e para sua esposa. E o complicado, muitas das vezes, para nossas vidas, quando nós nos lançamos, quando nós confiamos em uma promessa de Deus para nossas vidas, muitas das vezes nós pecamos, nós erramos por não sermos acostumados, trabalhados, para que possamos entender, a esperar, a ter paciência, a aguardar o tempo de Deus em nossas vidas. Às vezes, somos assim mesmo, tão acostumados em respostas em curto prazo de tempo, e queremos saber e saber logo. Somos às vezes tão impacientes, tão imparciais, que às vezes nos tornamos duros, egoístas, antipáticos, querendo algo logo e logo. Entenda sobre a vida desse casal, como Deus vai trabalhar sobre a vida deles. Se você ler toda a biografia desse casal, tiveram tempos difíceis, tiveram momentos, meu querido, difíceis para qualquer ser humano, mas Deus
estava no controle, estava na frente, e Deus estava trabalhando ao favor deles, pois a promessa de Deus, ela precisava se cumprir sobre eles e a sua descendência. Então entenda que Abraão vai entrar num novo estágio de trabalho de Deus para com eles. Eles vão aprender a aguardar, esperar o tempo da promessa de Deus em suas vidas. Isso mesmo. Entenda que quando Deus promete algo para você e para mim, o que nós precisamos entender é que tudo isso passará pelo tempo da espera. E Deus, Ele nunca chega atrasado nem adiantado. Ele chega no tempo e na hora certa. Você consegue me entender, meu amigo e minha amiga? Às vezes o que nós não entendemos e não vemos é a ação de Deus sobre nossas vidas, sobre os sonhos, sobre a palavra dele lançada sobre nós. E muitas das vezes nós pecamos nisso. Muitas das vezes nós podemos até perder a nossa bênção. Então por isso que a palavra de Deus diz que o ser precipitado, ou seja, a língua, a fala, o pensamento, ele peca, ele está errado. Então entenda, meu amigo, que Deus ele estabelece sobre a vida de Abraão e Sara o tempo da espera, o tempo de espera, ou seja, me aguardem, me esperem. Agora confiem, agora avance, continue, não parem. Então Deus pede, Deus coloca, Deus impõe tempo para que Abraão e Sara pudessem ver que Deus prometeu lá atrás, Gênesis capítulo 12, versos 1 ao 4, pudesse se materializar, se finalizar, cumprir-se na vida daquela família. Então por que Deus ele pede um tempo para aquele casal? Porque Deus impõe um tempo para trabalhar em suas vidas, em seus corações, na sua fé, na sua obediência, na sua crença, na sua confiança e etc. Isso ninguém quer passar pelo tempo da espera, mas é preciso. Ninguém quer aguardar, mas é preciso para que possamos crescer no tempo que estamos aguardando a manifestação de Deus, para que possamos amadurecer, para que possamos ser trabalhados por Deus em nossas vidas, consertados, curados, sarados e etc. Entenda, meu amigo, que Deus não pode errar, Deus nunca errou, Deus é perfeito, por isso que Ele é Deus. Você consegue me entender, meu amigo e minha amiga? Abraão e Sara não estavam prontos para viver tal palavra que Deus tinha liberado quando Deus os convocou. Gênesis capítulo 12, versos 1 ao 4. Mas Deus estava dizendo para eles que seria com eles em todos os momentos de suas vidas. Então Deus estava trabalhando sobre esse casal e levou eles para um local longe de tudo aquilo a qual eles viviam, para que eles pudessem de fato recorrer, ver só a ação de Deus em suas vidas e de mais nada e de mais ninguém. Amém, meu amigo? Você lembra de Adão? Você lembra de Eva? Você lembra? Eles caíram perante o cenário a qual Deus tinha colocado sobre a vida deles, um cenário de bênção. Você lembra de Noé com a sua família e seus filhos? Você lembra, Noé também caiu, pecou, quando um dos seus filhos lhe causaram algo para si e para ele. Noé não teve cuidado com a sua língua, com a sua palavra, e amaldiçoou um dos seus filhos e toda a sua descendência. Então, como nós acabamos de ler sobre a história de Abraão, e se você voltar e ler novamente sobre Gênesis, capítulo 21 agora, versos 1 ao 7, chegou o tempo de Deus na vida daquele casal. Abraão esperou 25 anos.
Então Deus fez com que o tempo dele se cumprisse na vida dele. O tempo é crucial. Agora entenda que durante esses 25 anos, o filho que chegou para Abraão e Sara, que já estava ali com uma idade avançada, 90 anos, chegou. Então Deus levou eles para o deserto, para que eles pudessem ali aprender, pudessem então olhar, pudessem enxergar a provisão de Deus, agora só seria de Deus de fato. Agora, meu amigo e minha amiga, o que eu te falo nesse momento, será que Deus ele esqueceu de cumprir sobre a sua vida e sobre a minha vida a promessa que também Ele estabeleceu sobre nós? Ou será que nesse momento você está tão aflito, tão preocupado, tão angustiado, tão depressivo, que já nem lembra mais de Deus ou tão pouco das promessas dele? Mas deixa eu te dar uma palavra, você que me ouve nesse dia, nessa tarde, nesta noite. Deus está dizendo que assim como Ele foi com Abraão e com todos os homens e mulheres que estão com o nome relatado na sua palavra, na Bíblia, assim também Ele é com você e comigo. Não temas, não olhe para um lado e não olhe para o outro. Se você está com a sua fé para baixo, se você está se deixando se levar pelas notícias que chegam e só são notícias ruins, então é hora, meu amigo, de você trazer uma injeção de ânimo para o seu espírito. É hora de você alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. É hora de você desligar um pouco a TV. É hora de você começar a ouvir a Deus. É hora de você ouvir um louvor. É hora de você ouvir uma palavra. É hora de você começar a orar. Entenda, meu amigo e minha amiga, o tempo de Deus já foi liberado sobre a sua vida e a minha vida. A bênção de Deus pode chegar agora, se for o tempo dele na sua vida. Pode chegar agora sobre a minha vida. Deus pode fazer com que as nossas lágrimas, com que o nosso pranto, com que nossa tristeza se transforme em festa, em alegria e felicidade. Pois agindo Deus, quem pode impedir? Agora é preciso você e eu entendermos que nós estamos sendo direcionados por Deus desde o dia que entregamos nossas vidas a Ele. A sua e a minha vida não pertence mais a nós mesmos. Ela tem um dono, esse dono é Jesus Cristo. Ele sabe da sua e da minha precisão. Ele conhece o seu e o meu coração. E deixa eu te dar uma palavra. Deus, Ele quer te ver sorrindo, feliz, alegre, em paz. Mas Deus está ao mesmo tempo trabalhando no seu coração, trabalhando em algo particular na sua vida, para que quando chegar a tal bênção, a tal promessa que Deus liberou sobre você, que quando chegar essa hora, você saiba aproveitar cada momento, cada minuto, para que você não possa desperdiçar esses momentos na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, levante a sua cabeça nesse momento, glorifique a Deus, que enquanto o tempo de Deus ainda não chegou, mas já está chegando em nome de Jesus, Ele jamais te deixará sozinho no deserto. E eu digo de passagem, que para aqueles que Deus levou para o deserto, Abraão, Sara e tantas outras pessoas, povos, Deus, Ele supriu, Ele calçou, Ele vestiu, Ele alimentou, Ele deu água para que as pessoas pudessem beber, fez sombra, deu sol, deu proteção, deu segurança e salvação. Então, meu amigo, guarde essa palavra no seu coração, porque o que Deus está fazendo sobre a sua vida e a minha é algo maravilhoso, que nenhum olho na terra pôde ainda ver, nenhum ouvido pôde escutar o que Deus está fazendo nesse dia sobre a sua e a minha vida.
Então, desde agora eu quero agradecer a Deus por essa palavra qual Deus deu nesse momento sobre nossas vidas, e tenho certeza que a bênção e a provisão de Deus já está sendo derramada em nossas vidas. Então, nesse momento, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo pastor Davi Martins. Me procure lá nas redes sociais, no Facebook, Davi Martins. Se você precisar de uma palavra, de um aconselhamento, anote aí nossos telefones. Nosso WhatsApp é o 9269-9736 ou nosso telefone 8565-9032. Acrescente um 9 na frente. E o nosso e-mail, israeldavi995@gmail.com. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração por você. Se possível, pegue agora um copo de água, coloque próximo aqui desse aparelho celular, por onde você está agora me ouvindo, eu não sei, seu celular. Coloque agora próximo. E eu gostaria de liberar sobre a sua vida uma palavra, uma oração de vitória e de bênção. Então feche os seus olhos. Se você se encontra enfermo, doente, se for possível, coloque agora a sua mão no local da enfermidade. Se não for possível, coloque a mão agora na sua cabeça ou no seu coração. E feche os seus olhos, pense em Deus, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e grandioso, soberano, perfeito e maravilhoso, nesse dia a qual o Senhor tem nos dado, nós estamos, Pai, recorrendo à Tua provisão e à Tua palavra. Senhor, nesse momento, eu apresento a vida desta pessoa que está orando comigo, que está sendo, meu Pai, nutrida e alimentada pela Tua palavra. Que Tu possa Te manifestar, que o Teu poder, que o Teu agir, que a Tua graça, que a Tua glória, que a Tua grandeza, Pai, chegue na vida dessa pessoa. Repreenda, Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte. Pai, que todo decreto do mal seja anulado sobre a vida dela. Libera, Pai amado, a Tua provisão. Libera a manifestação do Teu reino, do Teu poder, e vai ao encontro, meu Pai, desta pessoa. Libera, meu Pai, os Teus anjos para que possam levar a bênção, Pai, para que possam levar, meu Pai, a Tua promessa sobre a vida deste homem, desta mulher. Pai, que praga nenhuma chegará na casa, na tenda dessa pessoa. Pai, entra, meu Pai, suprindo as suas necessidades. Pai, alarga os seus celeiros e abençoa, Pai, com o melhor, meu Pai, que há no céu, meu Pai, com o melhor do que Tu tens, meu Pai, guardado. Libera sobre a vida dessa pessoa, Jesus. Eu oro assim, eu determino assim, em nome de Jesus Cristo. Se você crer, diga amém e diga graças a Deus. Então, até a próxima. Fica aqui um abraço do seu servo, do seu amigo, pastor Davi Martins, e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. O mundo nos pede respostas, as pessoas nos pedem respostas. Todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer para vencer isso que está acabando com a gente. Isso vira conversa nas rodas. Como é que ele vai fazer? Agora não tem mais jeito. De certa forma as pessoas até se alegram. A verdade é que nós não temos essa resposta, porque nós não sabemos como é que Deus vai fazer. Nós só temos uma certeza: Ele vai fazer um milagre na nossa vida, e nós vamos viver coisas tremendas em nome de Jesus. A única resposta que nós temos para as pessoas é essa resposta aqui, ó. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor
só nesse lugar. O medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. Conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito como só nesse lugar. O medo perde a vez e dá lugar à fé. Oh, capaz de me levar todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que ele ainda está de pé. Oh, meu Deus do céu, como eles conseguiram. Eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito como tudo que Ele faz. De milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Mas eu sei vai ser como tudo que Ele faz.